Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. E hoje é dia do nosso quadro em parceria com o site Porvir para falar das tendências da educação. Bom, apenas 1 em cada 10 estudantes está satisfeito com as aulas e os materiais pedagógicos oferecidos. Esse é um dos resultados da pesquisa Nossa Escola em Reconstrução, que ouviu 132 mil adolescentes e jovens de 13 a 21 anos em todas as regiões do Brasil. Os prédios e a estrutura das escolas também são motivos de insatisfação. Metade dos entrevistados consideram esses itens inadequados. E as relações dos alunos com a equipe escolar e com seus próprios colegas também precisam melhorar, na opinião de 80% dos jovens. Bom, apesar das críticas, os participantes da pesquisa admitem que têm um vínculo afetivo com o espaço escolar, 7 em cada 10 gostam de estudar em suas escolas e dizem que lá aprendem coisas úteis para a vida. Bom, essa pesquisa é uma iniciativa do portal Porvir, realizada em parceria com a Rede Conhecimento Social. Então, para além das políticas públicas oficiais, das decisões de diretores e professores, no programa de hoje vamos aqui discutir o que os jovens querem da escola. E para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, a Débora Queres, que é pedagoga. Tudo bem, Débora? Bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Também conosco aqui no estúdio está a Fernanda Moraes, que é estudante. Tudo bem, Fernanda? Tudo sim. Bom, e ainda com a gente aqui daqui a pouquinho, a Tatiana Klix, repórter do site Porvir, nosso parceiro no programa de hoje. E você em casa, como sempre, é claro, também é nosso convidado aí para ouvir o nosso bate-papo e refletir aí sobre o que o jovem quer da escola. Então, para a gente já começar a falar desse assunto, quero já começar a ouvir da Fernanda, que é estudante. De que forma você fez parte, se envolveu com essa pesquisa, Fernanda? Eu fui uma dos jovens que participou na elaboração do questionário e como ele poderia chegar de uma forma mais sucinta e acessível aos outros jovens. Então, a gente ajudou a elaborar o questionário. Só lembrando, você é estudante de onde? O que você está cursando? Eu faço Ciência da Natureza na Universidade de São Paulo, na USP. Legal. E o que você levou em consideração na hora de pensar aí as perguntas para chegar mais proximamente até o jovem? Eu levei em consideração o que eu passei na escola e também o que eu passo na faculdade. A forma como eu me relaciono com esses ambientes e como meus amigos também se relacionavam. Bom, a gente vê aí alguns aspectos que mostram os resultados da pesquisa que eu já apontei agora. A gente tem aí muito uma sensação, às vezes, de que isso acontece, mas aqui, de fato, os dados acabam comprovando, né, Débora, que muitas vezes as decisões tomadas na escola, o próprio ambiente montado ali para o jovem, ele não faz parte daquela discussão. De que forma isso pode ser revertido? Eu acredito que uma das formas de reverter esse quadro é justamente convidar os jovens, os estudantes, que são os principais interessados na escola, para participar desse debate. O que a gente é muito comum de ver é que os educadores, os adultos, pensando sobre os alunos, sobre a escola, pensando por eles e não com eles. Então, a gente acha que essa pesquisa é muito interessante nesse sentido, de como que a gente pode convidar esses adolescentes, esses jovens, para participar desse debate de qual escola a gente quer construir. Bom, e é um primeiro passo, claro, fazer uma pesquisa como essa. Então, eu vou chamar agora para a nossa conversa a jornalista do site Porvir, a Tatiana Klix. Tati, tudo bem com você? Bem-vinda mais uma vez à Conexão. Tudo bem, Cristiano, tudo ótimo. Bom, eu imagino aí que mobilizar 132 mil jovens para participar da pesquisa deve ter exigido bastante trabalho. Então, conta para a gente como a pesquisa foi construída. A gente está bem feliz, porque foi um processo que demorou. A gente começou a fazer isso no início do ano e agora estamos chegando assim na fase de dar voz realmente, de entender o que eles querem. A gente contou com um grupo de jovens, né, de 25 jovens das 5 regiões do país, e
E eles que nos ajudaram a formular, né? Primeiro a enxergar quais são as principais demandas, as principais dúvidas que eles tinham em relação à escola e a formular um questionário que a gente disponibilizou na internet, online. Era um questionário aberto para todo mundo, para quem quisesse responder, e o objetivo era realmente que o maior número de pessoas respondesse. Porque além de a gente ter esse resultado, a gente queria mobilizar os jovens a pensarem também, ajudar eles a refletirem sobre as suas escolas e sobre como eles gostariam que ela fosse. Então, teve de tudo. Teve uma mobilização que os próprios jovens, como a Fernanda, fizeram, né, de disseminar isso com os amigos, com os colegas. Muitas escolas se interessaram em saber o que os seus alunos estavam pensando, então a gente fez uma parceria com essas escolas para que elas abrissem espaço para eles responderem dentro da escola. Algumas redes de ensino também, como a Rede Estadual de São Paulo, a Rede de Goiás, também fizeram isso, incentivaram que os seus alunos respondessem, e agora a gente vai dar uma devolutiva para eles, para dizer, os alunos da rede estão com essas demandas, né? Então, o objetivo agora é usar toda essa mobilização e devolver isso para a gente discutir e talvez, espero, né, consiga fazer algumas mudanças concretas. Acho importante você mencionar essa questão, né, Tati, porque são muitos alunos de diferentes realidades, de diferentes estados, regiões, mesmo dentro de uma própria cidade. Então, você tendo acesso a essas informações, né, a essas motivações de cada aluno em cada região, isso pode ser construído aí até um atendimento mais localizado de quais são as demandas de cada um dos estudantes de cada parte do país que foram ouvidos, né? Com certeza. Assim, quando a gente olha os resultados, eles não são muito distribuídos, né? Tem uma concentração muito forte na região sudeste, maior do que em outras regiões. Mas, de qualquer forma, os dados não... Assim, a essência dos desejos, elas acabam conversando entre esses alunos de diferentes realidades, né? Mas tem algumas tendências que, por exemplo, são mais fortes no ensino público, mais forte no ensino privado. Entre os alunos que já são mais velhos, tem algumas coisas que eles desejam mais, os mais novos. Tem algumas tendências que realmente variam. E aí, com esses resultados segmentados, a gente vai poder ter uma conversa mais direta mesmo e mais objetiva em cima dessas realidades locais. Muito bacana. A gente tem, inclusive, um vídeo de divulgação aí que mostra também alguns desses jovens que participaram do projeto. Vamos rodar aí? A escola precisa mudar porque ela é feita por adultos e não por jovens. Num ambiente em que você não tem liberdade para levantar da cadeira, onde você não tem liberdade para usar o banheiro no horário que você quer. Quando eu chegava na escola, eu vi os meus amigos, era o momento que eu mais ficava feliz, independente se eu ia ter prova ou não, eu já estava feliz com aquilo ali. Eu tinha uma relação muito de pertencimento à escola e também de que a escola pertence a mim. Eu não fazia parte da história, eu não fazia parte da escola. A proposta da nossa Escola em Reconstrução foi unir adolescentes e jovens de realidades diferentes. Mapear o que se passa no coração do jovem brasileiro, quando se trata de educação. É um dos meios que a gente tem de chegar e falar, oi, a gente existe. A escola inovadora não tem, necessariamente, um lugar para aprender. É uma escola que consiga escutar. Você pode estar numa sala de aula e aprender, só que fora dela eu consigo aprender muito mais sobre a vida e cidadania. A escola vai mudar. A educação no Brasil vai mudar. Nós somos parte da solução, muitas vezes colocam a gente como problema. Se você pensa que você é muito pequeno para criar algum impacto, tente dormir com um mosquito no seu quarto. Levanta a voz, levanta da cadeira, sai da sala, faz o que você tiver que fazer, mas torna a escola um lugar seu. Então, né, tornar a escola um lugar seu.
De que forma você acredita, Débora, que as escolas nos dias de hoje abrem esse espaço para essa discussão, ou que os alunos também, como levantaram muito bem no vídeo ali, se sentem muitas vezes acuados, né? Não tem um horário, não podem ir no banheiro na hora que querem, não podem falar na hora que querem. Há toda uma estrutura, na verdade, que é pensada, claro, para o bem-estar ou para o aprendizado do aluno, mas que tem que ser revista cada vez mais, né? Eu acredito que a escola ainda está muito enrijecida, até mesmo na sua disposição de carteiras, que foi uma coisa que apareceu na pesquisa, né? E que é enrijecedora mesmo, né? O condicionamento do corpo, do modo de aprender. E a gente acha que a escola tem que aprender o que as grandes corporações já aprenderam, que os ambientes mais flexíveis, mais livres, promovem, contribuem para a criatividade, né? Então, de fato, tem uma questão que precisa ser considerada. No que diz respeito aos espaços de participação, eu acho que acostumou-se a dizer que o jovem não gosta, não se interessa por educação e não se interessa pela escola. Eu acho que até o movimento recente de ocupação das escolas, a participação tão intensa dos adolescentes em responder essa pesquisa mostra que isso não é uma verdade. O que acontece é que existe um modelo muito verticalizado em que não se promove essa participação. Acho que a escola tem que começar a criar mais espaços de participação, canais de comunicação com a escola, como grêmios estudantis, conselhos escolares que envolvam também os seus pais, a comunidade escolar como um todo, não só para as questões periféricas da escola, mas nas suas questões mais importantes, mais decisivas. E eu acho que esse é um princípio, um caminho para a gente começar a horizontalizar um pouco mais a discussão. Muito bacana. Fernanda, que participa ali, se você não reconheceu no vídeo, ela está usando óculos, aqui ela está sem óculos no estúdio com a gente. Mas, Fernanda, para quem fala que o jovem não tem interesse, como bem disse a Débora aqui, muita gente alega de que o jovem não quer participar ou não quer opinar. Você que participou da pesquisa, você como jovem estudante também, concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu não concordo porque não é que o jovem não tem interesse, ele perde interesse. A partir do momento que a escola não dá nenhum tipo de abertura para que ele se manifeste, o jovem acaba se fechando. E aí pode seguir por todo o período escolar. O que a gente está vendo crescer bastante é que os mais jovens que eu estão reivindicando esse espaço, reivindicando essa voz e estão conseguindo através de luta, o que é muito interessante. Bom, a gente está num momento histórico bem interessante mesmo, né? Vou chamar a Tatiana de novo para comentar com a gente poder ouvir os jovens nessa pesquisa, como a Débora já mencionou, os movimentos de ocupação dos jovens em escolas em diversas cidades do Brasil. Eu acho que é um momento delicado, é importante para a gente de fato mudar um pouco, né, o local de partida da reflexão e começar a ouvir mais essa diversidade também, que a gente pode falar, o jovem brasileiro, que são muitos jovens. De que forma, então, você acredita, Tati, que a partir dos dados da pesquisa a gente pode mesmo construir aí algumas ações mais práticas? Eu acho que a pesquisa traz muitas mensagens que são muito objetivas e que elas precisam ser ouvidas, né, por essas pessoas, né, que trabalham com educação, que lideram as escolas, as redes escolares. Então, por exemplo, a gente vê que tem uma crítica forte às aulas e às matérias, às aulas e aos materiais pedagógicos. Ao mesmo tempo, a gente vê que eles estão pedindo, quando eles pedem para os jovens imaginar qual seria a escola dos sonhos, né? Eles estão pedindo um jeito de aprender que seja mais prático, atividades mais práticas, mais mão na massa, e usando a tecnologia. Então, é um caminho, né? Ele não quer mais ter uma aula em que ele só ouça o professor falando e que depois ele faça uma prova. Ele quer aprender de uma maneira que faça mais sentido para ele. Quando a gente pergunta para ele se ele acha importante a participação, também tem esse resultado na pesquisa. A maior parte diz que não participa, que não tem espaços de participação, mas que acha que isso seria essencial, né? Participação nas decisões, nas instâncias dentro da escola. Ao mesmo tempo, quando a gente fala nas cadeiras, né? Que é algo que não é tão difícil assim de a gente fazer, né? Como gostaria que fosse a sala de aula. Então, a maior parte não quer mais aquela sala de aula com cadeiras enfileiradas, né, um atrás do outro. Nem mesmo sentar em duplas ou sentar em círculo, que já é um pouco
diferente, né, dentro do contexto atual. A maior parte quer o quê? Poder usar áreas externas e internas intercalando quando fizer sentido, né, poder ter essa mobilidade de uma aula que faz mais sentido fora, uma aula que faz mais sentido dentro, e de ter um ambiente mais variado, né, mais parecido com os ambientes ou de trabalho ou de casa, né, em que você pode mudar o ambiente de acordo com a aula, de acordo com o que você vai aprender e ensinar. Então, tem algumas coisas que são muito práticas, enfim, acho que é bem importante de ouvir essas mensagens e começar a fazer essas transformações, né? Sem acho dúvida. que dá para fazer e a gente espera contribuir com isso. Acho importante, só retomando aqui os primeiros dados até que eu destaquei da pesquisa na abertura do programa, que 1 em cada 10 estudantes está satisfeito com as aulas e materiais, ou seja, 90% está insatisfeito com as aulas, que é isso que a Tati acabou de mencionar. A questão da infraestrutura e os prédios da escola, metade não curte o espaço que tem hoje em dia, então essa questão das cadeiras mesmo, do tamanho da sala de aula, de ter uma aula só no espaço fechado também está incluído aí. Agora, tem 2 pontos que eu acho muito importantes, queria ouvir de vocês aqui como a gente pode repercutir isso, que é a questão da sensação e do sentimento mesmo, né? Que 70% dos alunos dizem que gostam de estudar na escola onde estão e dizem que lá aprendem coisas úteis para a vida, então mesmo apesar de todas as adversidades, da estrutura não ser tão boa, eles gostam de estar naquele lugar. E 80% admitem que as relações poderiam melhorar, não só dos alunos entre si, como dos alunos com os outros profissionais que estão dentro da escola. Como é que vocês veem isso, a questão de que na verdade, é que uma vontade muito grande do jovem, leio eu, queria ver se vocês concordam com isso, de querer melhorar aquele espaço, né? De não gostar daquilo, mas saber da importância e querer mudar. Como é que você vê isso, Débora? Esse senso de pertencimento faz muita diferença para a participação do jovem. Foi como a Fernanda falou, se o jovem se sentir confortável e perceber que existe um canal aberto para que ele participe, para que ele diga o que é importante para ele, o que ele não gosta, ele vai fazer. Por causa justamente desse senso de pertencimento. Se em algum momento ele desacredita, se em algum momento isso vai se diluindo, passa a não acreditar mais, não adianta falar porque não escutam, aí vai se distanciando realmente, né? Eu acho que está muito ligado também aos vínculos afetivos que a gente cria dentro do ambiente escolar. Muitas vezes a escola ela é totalmente fechada para um diálogo entre o aluno e a instituição, mas o aluno e o outro aluno conseguem dialogar de uma forma muito boa, muitas vezes. Então, acho que é por isso que não bate muito esse negócio de os alunos não curtem as matérias ou como a instituição mas gosta de estudar naquele lugar. Acho que os vínculos afetivos, eles são importantes também para isso. Acho que no momento, eventualmente, reaproximar aí os alunos na hora de estudarem juntos, ou se tem um colega que entende um pouco mais de uma disciplina, poder trocar um pouco mais, né? Talvez trocar um pouco só esse papel do professor como centralizador da sala de aula. Como é que você vê isso, Tati? Como é que você faz essa leitura desses dados aqui, da sensação de pertencimento, de fato de gostar do espaço e ter uma vontade de querer mudar? Acho que tem uma questão de valor afetivo mesmo, de enxergar valor na escola, né? Tem uma outra pergunta que pergunta para os alunos assim, qual deve ser o objetivo da escola? Preparar para o futuro, né? As respostas são muito preparar para o Enem, preparar para o mercado de trabalho, porque ele enxerga um valor nessa escola, é um lugar onde ele se relaciona com o mundo, com os colegas, com adultos, enfim. Isso faz muito parte da vida dele. Então, ele tem um vínculo afetivo, ele gosta daquilo e ele vê a importância. Tem uma outra resposta que diz que muitos deles entendem que aprendem coisas úteis, né? Eles são críticos quando eles avaliam item a item, né? As aulas, a infraestrutura, a alimentação, as relações com a equipe da escola, mas eles enxergam como um todo um valor afetivo. E acho que aí, se a gente voltar nas ocupações, é um outro indício de que é isso, que tem um amor, ele tem um afeto, né? Na hora que eles, aqui nas primeiras ocupações que aconteceram em São Paulo, na hora que o governo propor fechar a escola, aí os jovens disseram, não, a minha escola não, eu gosto da minha escola. Mas eu não acho que isso seja contraditório, acho inclusive que é uma boa notícia, é sinal de que os alunos querem ajudar a melhorá-la, né?
o fato de quando a gente gosta de algo, a gente tenta melhorar, a gente contribui, a gente não desistiu totalmente. Apesar de todas essas críticas, não me parece que o jovem tenha desistido da escola, pelo contrário, assim, parece que ele quer ajudar a construir mesmo uma escola diferente. Sem dúvida. Bom, o nosso bate-papo aqui está ótimo, mas como sempre o nosso tempo passa voando, né? Então eu já preciso encaminhar aqui para a nossa reta final. Eu quero saber da Débora, enquanto educadora, de que forma a gente pode pegar, por exemplo, os dados dessa pesquisa que mostram esse interesse, essa vontade grande dos jovens e também não esquecer, é claro, de parte fundamental do processo educativo, que é trabalhar com os professores, né? Como talvez sensibilizar os professores também a ouvir um pouco mais os jovens, fazê-los parte daquele ambiente escolar. Eu acho que isso é fundamental. A gente hoje tem uma gama enorme de metodologias participativas, a gente tem inúmeros teóricos que falam sobre a importância de considerar o educando na sua realidade, mas eu acho que falta uma mudança de paradigma mesmo, do professor entender que ele é parte do processo da aprendizagem, ele é mediador e não mais o detentor do conhecimento. Quando a gente pensa, por exemplo, na influência da tecnologia, hoje o jovem está a um clique de um conhecimento, de concordar ou de refutar um conhecimento do professor. Então, a mudança aconteceu e a escola tem que acompanhar essa mudança também, né? Eu acho que é importante considerar essa pesquisa precisa chegar às esferas políticas, em que a gente possa pensar em políticas públicas e mudança do sistema educacional a partir da fala dos estudantes também. Sem dúvida. Bom, e falando que está a um clique, como disse a Débora, a pesquisa também está disponível na internet, você pode acessar o site do Porvir. Para acessá-la, está aí Nossa Escola em Reconstrução, relatório dos resultados aqui publicados nesse setembro de 2016, o que os jovens pensam da escola, como eles gostariam que ela fosse. Aqui tem todos os objetivos, quem realizou a pesquisa, a metodologia, quem colaborou e os principais resultados. Aí, então, para você em casa pode e deve entrar aí no site do Porvir, nosso parceiro na entrada de hoje, para pegar todos os detalhes, aí seja você educador, estudante ou não, mas se for, principalmente pegar e também, quem sabe, levar esse material para discutir dentro da sua escola e como também ouvir um pouco mais os jovens. Quero ouvir da Fernanda, como estudante também, esperanças, expectativas que você tem em relação a esses resultados que a gente vê do jovem querendo participar daqui para frente no sistema educacional brasileiro. Eu acho que o que eu espero, né, é que a partir dessa pesquisa, e não só dessa pesquisa, a partir de agora, as pessoas que comandam as instituições ou que pensam as políticas públicas comecem também a pensar no jovem e como ele enxerga isso e como isso vai acabar facilitando a vida do jovem. Eu acho que dar voz ao jovem é a maneira mais eficaz de começar a repensar a escola e saber como é que ela pode começar a funcionar. Acho que é isso. Muito bem. Tati, para a gente concluir, então, os próximos passos a partir agora do lançamento dessa pesquisa tão bem trabalhada ao longo dos últimos meses. Então, agora começa um trabalho de divulgação e de tentar isso que você está questionando mesmo, né? Como usar esses dados. Então, a gente, para as redes e para as escolas que tiveram uma participação maciça, a gente vai apresentar os dados, fazer workshops para pensar como as próprias escolas podem pensar, como essas redes podem pensar em mudanças. A gente espera contar com os canais de mídia, com os formadores de opinião para usar todos os espaços que é possível para discutir isso, para levar esses, né, para que todo mundo comece a discutir em cima desses desejos dos jovens. A gente também, enfim, todos os resultados estão na internet e a gente disponibilizou o questionário da pesquisa, porque, enfim, ouvimos 132 mil jovens, mas tem muitos, né? No Brasil tem muito mais. Tem milhões de jovens por aí que poderiam também ser ouvidos, no caso, e pode ser aplicado esse questionário, então, em outras escolas, quem quiser utilizar? Exato. A ideia é continuar, fazer nessa página na internet, a gente, assim, é um início de um processo de escuta. Então, contribuir para que outras escolas, outras universidades, outras redes continuem ouvindo e promovendo esse debate. Assim, nosso conteúdo é todo sempre livre, Creative Commons, então, assim, usar os dados, usar os questionários para ver se a gente consegue dar um start aí, um começo de uma discussão baseada na voz dos jovens. Muito bacana.
Pelo avançado da hora, eu preciso me despedir, então. Tatiana Klix, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Conexão e parabéns pela pesquisa, pelo trabalho. Obrigada, Cristiano. Eu que agradeço esse espaço sempre tão bacana para a gente conversar sobre educação. Muito bom. Bom, Fernanda e Débora, obrigado pela presença aqui no estúdio. Um prazer conhecer vocês. Valeu. Obrigada. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Não esqueça a conexão no ar aqui de segunda a sexta na tela do Futura, ou então qualquer hora do dia e da noite no nosso site, horários, endereço, tá tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.